Você é uma pessoa forte? Por muito tempo eu fui uma pessoa que todos consideravam muito forte, mas por trás disso tudo tinha muita coisa que ninguém sabia, que ninguém via. Meu nome é Renata Abreu, sou engenheira agrônoma, esposa, mãe, amiga e tudo que você puder imaginar que alguém possa ter feito ao longo aí dos seus 40 anos de idade, já posso considerar assim, né? Foram muitas coisas, muitas passagens que me trouxeram até aqui e eu vou contar para vocês ao longo do tempo. A gente vai ter muito tempo para conversar. Eu pretendo trazer muitas histórias de como foi a minha vida até aqui, de como nós nos encontramos aqui. Eu decidi contar a história da minha vida para vocês porque eu sei que tem muita gente vivendo conforme eu vivi, vivendo o que eu vivi, passando pelo que eu passei. E às vezes sem amparo. Exatamente por ser forte. Pessoas fortes costumam ser as pessoas que não têm apoio quando realmente precisam. Eu tenho praticamente certeza e sou capaz de arriscar que muitos de vocês aprenderam a ser assim com a vida, né? A gente nasce e vai ganhando essa carga de ser forte no decorrer do tempo, com tudo que vai acontecendo com a gente. E eu tenho certeza que tem muitos de vocês assim. Eu fui assim, ainda estou assim em grandes partes, mas tenho aprendido a reconhecer alguns pontos, a olhar para mim, né, a ver o quanto ser forte, ser resiliente, não desistir nunca, pode também te machucar muito, mas muito mesmo. E como eu disse, talvez você seja uma dessas pessoas também. Quando a gente faz uma leitura de tudo que a gente já viveu até aqui, a gente começa a ver que nós aprendemos a ser forte o tempo todo, a gente aprendeu a ter resiliência, a gente aprendeu a não parar diante das dificuldades, diante dos tombos e diante de muitas coisas. A gente inventa de ser forte, né? A gente começa a ter muita força, muita resiliência e a gente acha que na maioria das vezes isso é a melhor qualidade que a gente tem. Não desistir, não parar, não desanimar diante das dificuldades da vida. E a gente acha que isso ela pode ser considerada uma qualidade. O que ninguém nos conta é que isso custa muito caro. Isso custa a nossa existência, a nossa alma, né? Ninguém te conta o quanto vai custar. A gente se torna uma pessoa que resolve tudo, que faz tudo, que alguém liga, eu preciso disso, né? A gente se destaca muito em trabalhos e vou fazer e tudo. Mas uma coisa eu digo para vocês, nem sempre, por exemplo, trabalho. Quem é muito forte no trabalho, que é resiliente, que faz tudo, que está sempre pronto para ajudar, que cuida de todo mundo, que faz o seu e ajuda o do outro, nem sempre, você pode observar, é a pessoa que é vista na hora de uma promoção, na hora de uma mudança de cargo, na hora de receber um aumento. E isso não só no trabalho, na vida, tá? Em vários momentos a gente é visto no problema, é visto, é chamado para resolver. Mas quando tudo tá tranquilo e quando tudo tá calmo, a gente não descansa junto com todo mundo. É um grande problema. Mas, como somos geralmente pessoas
resilientes, pessoas fortes, a gente continua. Voltando para o assunto, como a gente não tem como a gente não tem essa a mania ou não tem, a gente não reclama e tá sempre tudo bem, né? A gente tá sempre ajudando outras pessoas. Geralmente ninguém pergunta como que a gente tá, né? O que tá acontecendo? O que tá se passando com você? Na maioria das vezes, pessoas que são fortes, elas também são esquecidas. Acho que, no fundo, todo mundo acha que você não precisa, né? E todo mundo acaba se acostumando com isso. As pessoas acabam acostumando e acham que a gente nunca precisa de nada, acha que a gente sempre vai dar conta de tudo, que não precisa perguntar. Isso é uma baita de uma bobagem. E aí a gente aprende a segurar tudo, a segurar o medo, a segurar o cansaço, a segurar os sentimentos e continua e vai mostrando para todo mundo que tá tudo bem, como se não tivesse acontecendo nada, mas no fundo, só lá dentro da gente é que nós sabemos que a guerra está acontecendo. Muitas das vezes, pessoas que são fortes sorriem por fora enquanto sangram, enquanto se rasgam por dentro. E isso acontece muito, muito. Aconteceu comigo e eu tenho certeza que acontece com vocês demais. A gente tá sempre com um sorriso, com esperança estampada no rosto, mas por dentro você está destruída. E isso é um problema, tá? Porque a gente segura a onda, arruma milhares de coisas para fazer e não percebe que por dentro você está se abandonando, você está o tempo todo desmoronando, mas você é forte o suficiente para não demonstrar isso. E isso, sinceramente, é um problema muito grave mesmo. Você só resolve, mas você não resolve os seus próprios sentimentos. Aquela parte que está interna e que você não deixa ninguém ver, que você não transparece, isso é um grande problema. É um problema muito sério. E com o tempo pode vir a se tornar a sua maior batalha. E quando que a gente percebe, né, que essa força toda está nos prejudicando? Eu percebi que chega um tempo que o seu corpo cobra, a sua mente cobra, o seu humor cobra. Você já não é mais a mesma pessoa, mesmo achando que ainda aguenta mais. Basicamente, a mente começa a se cansar e toda aquela força, ela começa a pesar nas nossas costas, ela começa literalmente a nos diminuir, a nos rebaixar. Ou seja, ser forte o tempo todo, na maioria das vezes, não é realmente força, é sobrevivência. A gente aprendeu a sobreviver. Por quê? Nossa infância, coisas que a gente foi passando na vida, que a gente foi adquirindo, né, uma bagagem para nos tornar assim, fortes. E no meu caso, eu comecei a perceber esses problemas, né? E estou identificando-os. E na realidade acaba que compartilhar isso com vocês é uma forma de conhecer também as suas cargas, de ouvir vocês, né?
e identificar, ajudá-los a identificar quando ser forte demais, quando ser resiliente demais, começa a nos prejudicar, começa a cobrar o seu preço. Às vezes, o preço por ser forte demais, ele demora um pouco para aparecer, mas ele vem. Essa cobrança, ela acontece. Acontece de formas inimagináveis, mas elas começam a acontecer. Comigo começou com pequenas coisas, né? No decorrer dos dias, eu vou contando para vocês todos os pontos onde eu fui identificando esses problemas. E eu tenho certeza que você também já tem percebido, para estar aqui, alguns problemas, algumas dificuldades em ser forte. Enfim, se você acha que você está sobrevivendo, se você acha que você está com a mente cansada, se você acha que você está com o corpo cansado, que você já exauriu tudo que você tem de força dentro de si e teima em não parar, em não olhar para si mesmo, fica aqui. Vamos nos conhecendo. Eu pretendo contar um pouco mais sobre mim, sobre a minha trajetória. Eu não cheguei aqui do nada, né? E isso tudo não é de agora, isso não aconteceu de repente, e eu tenho certeza que com você também não. E se você se sente assim, não vá embora, fique aqui, vamos conversar. Porque talvez essa história também possa ser a sua. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Até mais. Beijão.